Boa noite a todos, que a paz de Cristo esteja conosco. Hoje vou falar sobre não ponhais a candeia sobre o alqueire. Esse tema está no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é um tema já falado, já repetido, mas se a gente se lembrar do prefácio do livro Entrega-te a Deus de Joana de Ângeles, ela fala exatamente da teoria da repetição. Ela diz que repetir significa ter trabalho de rever, de repensar, de revisar, até que o texto fique na nossa mente. Ela diz também que repetir é importante para manter o estoque de memória que a gente tem, até que esse estoque se complete ou aumente. Quando a gente começa a estudar, lá quando a gente é criança, a gente repete sempre até que o aprendizado aconteça. Com o tempo isso acaba parecendo deixar de ter importância, mas continua havendo importância na repetição para a gente aprender. E cada vez que a gente repete, a gente acaba por incorporar alguma coisa, por ampliar um pouco o conhecimento. Por exemplo, se a gente quiser chegar a ser um Chico Xavier, a gente precisa treinar o amor em pequenos e repetidos gestos, em atitudes de amor, por exemplo, começando pelos nossos familiares, que são, na verdade, grandes desafios para nós. E quando a gente estiver com esses pequenos gestos de amor já sedimentados na família, a gente tem condição de ampliar esses gestos também para as pessoas que nos cercam. E quando a gente trata dos ensinamentos de Jesus, quanto mais a gente repete, quanto mais a gente relê, revisa, discute durante os estudos da doutrina com os companheiros, fica mais fácil de compreender, de colocar esses ensinamentos na nossa vida diária. E quando a gente escuta alguma passagem, a gente não vai ter apenas uma vaga lembrança, não, acho que já ouvi falar disso. Mas a gente vai ter noção do significado. E esse significado acaba mudando de acordo com a repetição do estudo. E aí, se a gente fosse lembrar, Jesus ficou 3 anos em apostolado. Quantas vezes ele teria repetido as mesmas sentenças ou os mesmos ensinamentos em situações diferentes? Porque os ensinamentos eles eram transmitidos oralmente. Então, certamente Jesus falou sobre o mesmo tema em várias situações, para públicos distintos, em lugares diferentes. E dessa maneira, os ensinamentos dele também podiam chegar aos outros através dos que ouviram ele falar. Mas essa questão do não ponhais a candeia sobre o alqueire, certamente foi repetida porque ela existe em 2 dos evangelistas. Há uma passagem em Mateus, lá no capítulo 5, no versículo 15, que diz: não se acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueire, mas colocam-na sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. E Lucas, no capítulo 8, ele fala alguma coisa na mesma linha também. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sobre uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Mas aí os seguidores do Cristo, os apóstolos que estavam com ele, perguntaram: por que falais com parábolas? Se a gente fosse usar o vocabulário de hoje, a gente podia perguntar para Jesus: por que você não fala de maneira clara para que seus
conhecimentos sejam compreendidos por todos. E aí, ainda no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem a resposta de Jesus. Ele diz: porque para vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e escutando não ouvem nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles, quando disse: vós escutareis com vossos ouvidos e não ouvireis. Olhareis com vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo está entorpecido e seus ouvidos tornaram-se surdos. E eles fecharam seus olhos de medo que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, que seu coração não compreenda e que, estando convertidos, eu não os cure. Então, se o próprio Jesus não esclarecia tudo, ocultando os ensinamentos em alegorias que estavam contidas nas parábolas, como é que ele poderia dizer que para colocar a luz no velador e não sobre o alqueire? Então, o alqueire era um cesto que eles usavam para transportar grãos. Então ele dizia: não coloque uma lâmpada ou uma lamparina e bote um cesto por cima, né? Porque vai estar escuro. Mas para o Cristo falar tudo de maneira muito clara seria inútil, porque havia necessidade de maturidade para compreender. Assim como na infância, não tem como se compreender o que um adulto compreende. Por exemplo, antes que uma criança aprenda a escrever, a ler, como é que eu vou ensinar trigonometria, por exemplo? E é como se a gente tivesse na infância espiritual. E de que Jesus falava então? Porque ele não precisava ensinar aos homens naquela época a botar uma candeia nos lugares mais altos da casa, porque esse era um jeito que iluminaria uma área maior do cômodo onde tivesse essa candeia. Da mesma maneira que atualmente não precisa se explicar a ninguém que coloque a lâmpada no teto e não perto do chão para que o cômodo fique mais iluminado. Então, a experiência já diz disso. Então, do que ele falava? Ele não estava falando da luz comum, né, de uma lamparina, de uma candeia, de uma lâmpada. Ele dizia para a gente, lá no Sermão do Monte: vós sois a luz do mundo. Então, assim, a gente é investimento divino. E a luz da gente não pode ficar sob um alqueire. Mas se a gente não é capaz de nem enxergar a luz que a gente tem, muito menos a gente é capaz de enxergar a luz do outro. E usando também uma parábola de Jesus, que falava da trave do argueiro, a gente precisa admitir que quando a gente olha para o outro, com a visão distorcida que a gente tem, digamos seletiva, a gente é muito mais capaz de enxergar defeitos que nem são tão relevantes assim no outro, mas a gente enxerga menos os nossos próprios defeitos. A gente, olhando para o espelho, ainda assim é mais difícil de identificar deficiências ou pontos a serem melhorados na gente do que no outro. Ou seja, a gente consegue enxergar uma trave ou um pequeno defeito, digamos assim, em um outro, do que grandes defeitos ou argueiros no nosso, né? Ou o contrário, a gente vê argueiro no outro e não vê trave nos nossos olhos. Jesus nos lembra que a gente é luz do mundo e sal da terra. Mas para iluminar o que nos cerca, depende de onde a gente se coloca. Aquele que recebeu um talento lá na parábola dos talentos,
que colocou por medo ou covardia ou qualquer outro motivo, enterrou esse talento e não multiplicou? Será que é assim que a gente está agindo? Ou será que a gente está se colocando em lugares mais altos, se achando, como diz no popular, se colocando em posições mais altas, ainda com pouca luz, sem lembrar de outro ensinamento de Jesus, que dizia para a gente que no reino dos céus os últimos serão os primeiros. Naturalmente que Jesus não estava falando de lugares físicos, mas de desenvolvimento moral. Está falando de humildade, por exemplo. O quão grande a gente é em humildade. Quanto a gente já avançou moralmente. E Kardec, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala dos bons espíritas. E aí, quando a gente lê isso, ainda sente mais a responsabilidade. Ele diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Enquanto que um se compraz em seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça para dele se libertar e sempre consegue quando tem vontade firme. Ou seja, depende do esforço que a gente fizer. A gente pode iluminar se a gente conseguir se esforçar. E o propósito do Espiritismo não é dignificar a mediunidade ou o médium, mas reviver os ensinamentos morais do Cristo. A mediunidade serve apenas de intercâmbio. Então, o bom espírita é o que busca sua transformação moral. E se a gente entende o Espiritismo como a doutrina que revive a moral do Cristo, a gente deve seguir os ensinamentos que estão contidos, são a base do Espiritismo. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta: qual é o verdadeiro sentido da caridade, como a entendia Jesus? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O que é benevolência? O dicionário diz para a gente que benevolência significa demonstrar bondade ou boa vontade em relação às outras pessoas, revelando altruísmo e empatia. Benevolência também é de natureza boa, benévola, que trata alguém com bondade. E o que é indulgência? Indulgência exige um pouco mais da gente. Uma coisa é ser bom, ser educadinho. A outra coisa é ser indulgente. Indulgência é uma disposição para perdoar culpas ou erros. Disposição para perdoar culpas ou erros. Clemência, misericórdia. Absolvição de pena, ofensa ou dívida. Então, esse é um outro nível, né? Então, os Espíritos dizem benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Então, a gente podia fazer um exercício. Vamos pensar, por exemplo, com quem a gente é benevolente. Quem são as pessoas com as quais nós somos benevolentes? Não precisa responder, só pensa a respeito. No geral, são as pessoas mais próximas da gente. Agora, com quem nós não somos benevolentes? Ou somos só de vez em quando? Será que o número é o mesmo do primeiro grupo? E ainda tem um terceiro grupo, com quem a gente não consegue ser benevolente de jeito nenhum. Então, sempre que a gente quer ser benevolente,
Aliás, a gente quer sempre que as pessoas sejam benevolentes com a gente, mas nem sempre a gente consegue ser com os outros. É o que está retratado naquela parábola do homem que estava muito endividado com um senhor, foi lá, pediu que perdoasse a dívida dele, que era grande, o senhor perdoou, ele saiu dali, encontrou um companheiro que tinha uma dívida pequena com ele e quis esganar o companheiro. Assim a gente quer que sejamos alvos da benevolência dos outros, mas a gente tem alguma dificuldade de ser benevolente com os nossos companheiros de jornada. E se a gente se examinar e perceber que a gente consegue ser benevolente com muita gente, independentemente do que seja, de classe social, de gênero, de profissão, de opção sexual, o que seja, se a gente percebe então que a gente consegue ser benevolente com muita gente, a gente está no caminho certo. E se não é assim, a gente precisa verificar com quem a gente está conseguindo ser benevolente. E se lembrar de Pedro, quando ele perguntou para Jesus se bastava perdoar 7 vezes. E certamente Jesus diria para a gente do mesmo jeito, 70 vezes 7. Isso não significa exatamente 490, mas perdoar inúmeras e inúmeras vezes. Eu me lembro de Salvador dizendo num dos estudos da doutrina que seriam 70 vezes 7 para cada ofensa que a gente considerasse. Eu acho que seria um número razoável. Bom, mas se a gente quiser avançar, a gente precisa ser indulgente com as faltas alheias. E aí o nível de exigência cresce, né? Então a gente precisava ser benevolente com todos e a gente já identificou que a gente só consegue com alguns. Passar para o segundo nível de ser indulgente com as faltas alheias, e não quer dizer conivente, cúmplice, né? É um degrau a mais. Naturalmente que a gente só consegue ser indulgente com aqueles com que a gente consegue também ser benevolente. Então, para a gente crescer, passar da benevolência para a indulgência, a gente precisa aumentar o número das pessoas com as quais a gente consegue ser benevolente. Só assim a gente vai conseguir, então, passar para o terceiro nível, que é o mais difícil, que é o perdão das ofensas. Se a gente teve dificuldade nos 2 outros níveis, esse vai ser mais complicado ainda. Porque a gente ainda está muito longe de Chico Xavier, de Madre Teresa de Calcutá e tantos outros que já estiveram por aqui. Tem até uma história muito interessante do Chico que demonstra essa elevação dele. Chico surpreendeu um ladrão na cozinha dele. E quando ele viu o ladrão já foi anunciando que ele foi para assaltar. E ele disse: meu irmão, você chegou num dia ótimo, pois eu recebi meu salário. Recebi hoje. Aí ele disse: então passa para cá. Ele disse: olha, está lá, disse onde é que estava. O ladrão foi, pegou o dinheiro, voltou para a cozinha, ainda armado. Aí ele disse: você não está com fome? Olha, sobrou muita comida do jantar. Tô. Então espere aí, eu vou arrumar a comida para você. Aqueceu a comida, o ladrão ficou lá, comeu. E aí ele disse: eu estou vendo que você é mais magro que eu. Eu ganhei umas roupas, mas não cabem em mim. Você quer levar para você? Ele disse: quero. Então eu vou buscar. Foi, trouxe as roupas, deu para o ladrão. E ele disse: você tem comida em casa? Ele disse: não. Por isso que eu estou roubando. Aí ele disse: então espere aí, porque eu vou lhe dar algumas coisas, porque você já amanhece com comida em casa. Não precisa sair para comprar.
Então o ladrão saiu alimentado, com o dinheiro do salário do Chico, com a comida dele e com as roupas que ele tinha ganho. Então ele já passou por todas essas etapas da benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Mas como é que a gente faz essa mudança? Kardec falava para a gente de transformação moral. Emmanuel falava para a gente de reforma íntima. E Joana de Ângeles, a partir de uma certa altura da obra dela, nos fala de autoiluminação, que no fim das contas são a mesma coisa. Ou seja, é o que acontece dentro da gente, sem nenhum alarde, sem ninguém saber, afora a gente. É que vai aparecer como, através das nossas atitudes, como reflexo dessa luz interna que a gente adquire fazendo reforma íntima ou transformação moral ou autoiluminação. Então a gente precisa entender onde é que a gente está colocando nossa candeia. Ela pode nos mostrar as nossas deficiências como inveja, egoísmo, ciúme, mas ela também pode mostrar as virtudes que a gente já adquiriu, como persistência, dignidade, coragem, esperança e tantos outras virtudes que a gente pode adquirir. E o que a gente está fazendo com a luz que a gente está recebendo da doutrina espírita? A gente está colocando bem no alto, dentro de nós, para iluminar nós mesmos e depois aos que nos cercam, ou estamos colocando sob o alqueire, tomando atitudes menos dignas, colocando essa luz da gente encoberta por um cesto. A figura do Evangelho que mais representa essa parábola é Zaqueu. Ele era pequeno e subiu numa árvore para ver Jesus. Jesus estava passando e ele era muito pequeno, tinha uma multidão. Ele correu, subiu numa árvore porque ele queria ver Jesus. Simbolicamente, ele fez o quê? Um movimento de autoiluminação. Ele não estava só curioso de ver a figura de Jesus, mas ele estava buscando os ensinamentos de Jesus para fazer uma transformação dentro dele. E é isso que a gente precisa se propor a fazer, buscando ser, como disse Jesus, a iluminação, a luz do mundo e sal da terra. Então, que a gente se proponha a buscar ser luz do mundo a partir da autoiluminação, a partir da reforma íntima, para finalmente a gente conseguir não botar a luz que a gente tem sobre um alqueire, mas no candeeiro. E que essa autoiluminação apareça nas atitudes que a gente tome, no nosso dia a dia, usando um ou muitos talentos em benefício dos outros que nos cercam, sobretudo nesse momento de pandemia em que as dificuldades de relacionamento, de alimentação, de preservação da vida estão mais difíceis. Muita paz a todos. Muito obrigada pela atenção.